Fala fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garracha e você tá na Rádio Coringão. Bora falar de mais um jogo das Brabas, dessa vez pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas foram lá pro CT de Cotia enfrentar a mesma equipe do São Paulo, que a gente perdeu a Supercopa nos pênaltis lá no Morumbi. Então bora analisar o jogo comigo e eu vou te falar porque talvez um empate de 1-1 não tenha sido um mau resultado para o time do Corinthians. Então bora lá comigo. O time do Corinthians entrou em campo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e a gente esperava, né, que fosse um time diferente na postura, né, porque a gente vem de uma goleada do 3B da Amazônia, no 3B da Amazônia, aliás, 8-0, mas a gente vinha de 3 jogos muito complicados, 3 jogos em que a equipe do Corinthians, as Brabas, não conseguiam ganhar. Foi um empate de 2-2 contra o Red Bull Bragantino, uma derrota em casa, aliás, muito doída contra o maior rival, a equipe do Palmeiras, na Fazendinha, por 2-1, e mais um empate contra o Fluminense. Então, são 3 jogos em que o Corinthians não desempenhava um bom futebol, e, além disso, não conseguia os resultados. O Corinthians ocupava a 5ª colocação, logo atrás do São Paulo, exatamente, e não podia deixar, logicamente, o São Paulo se desgarrar ali muito, porque senão fica complicado. É aquela coisa de pontos corridos, o Corinthians fica complicado, naquela coisa de você não estar jogando bem, nesse início de temporada, tem muita pressão. Então o Corinthians precisava mandar ali um recado também, por causa do último jogo também, porque o Corinthians já não vinha bem contra rivais, já tinha perdido 2 títulos e vinha então para esse jogo muito pressionado, tanto a comissão técnica quanto as jogadoras. E realmente o Corinthians não conseguiu dar uma lição, não conseguiu mostrar serviço realmente nesse jogo. E por que o jogo, talvez 1-1, tenha sido um bom resultado para a equipe do Corinthians? Até porque a equipe do Corinthians vinha perdendo até os 42 minutos do segundo tempo, quando a Johnson foi e fez o gol de empate numa jogada, e eu digo mais, uma jogada quase que individual. Porque ela pega a bola ali, lógico, a Jaqueline toca a bola para ela num contra-ataque, então pega a Johnson 1 contra 1 contra a Day Silva, zagueira, ela consegue fazer o corte para o meio da área e bate colocado no cantinho ali. Mas foi praticamente a única chance que o Corinthians teve de empatar esse jogo. O Corinthians no primeiro tempo não existiu, muito mal. O São Paulo conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo, com a Dudinha, aliás. E principalmente, né, o Corinthians teve uma dificuldade, que eu venho falando aqui há várias análises atrás, que é a dificuldade da saída de bola, principalmente pelo meio. Então o Corinthians precisa ter mais atenção nessa saída de bola, tanto dando muitos contra-ataques para o São Paulo, perdendo muitas bolas ali no meio, quanto também saindo muito errado com as zagueiras, tentando muitos lançamentos longos, que batem lá na defesa do São Paulo e acaba retornando muito rápido e muito fácil para o meta da Nicole. E foi assim realmente que saiu o primeiro gol do São Paulo, numa bola em que a Duda Sampaio tenta lançar ali, acaba que a bola não chega, a zagueira do São Paulo consegue rebater, a bola acaba chegando na Dudinha, ela vai pelo meio, corta 1, 2 e consegue bater ali no alto, né? A Nicole acaba chegando um pouquinho atrasada, não consegue tocar na bola e assim gera o primeiro gol do São Paulo. Mas era uma coisa que assim era premeditada, o Corinthians já vinha errando muitos passos, principalmente ali perto da área, principalmente na saída de bola. Então era uma coisa em que o São Paulo já vinha tentando há muito tempo. O São Paulo principalmente teve a maior parte das ações, tanto por jogar em casa também, por ter o seu torcedor a seu favor, por ter o campo a seu favor também, mas o São Paulo já vinha premeditando essa jogada de saída de bola, de pressionar a saída de bola do Corinthians, principalmente as meio-campistas. Então Yaya, Duda Sampaio ficaram um pouco encaixotadas ali na marcação e não conseguiram sair. E isso vem sendo uma constante na equipe do Corinthians, de não conseguir ter saída de bola para conseguir girar o jogo e o jogo chegar em Andressa Alves, Gabi Zanotti, que estão ali na frente. No final do jogo ele até tenta ali, né, mais por uma pressão e por uma abafa mesmo,
tenta colocar 3 zagueiras para subir as alas, ele tira as 2 laterais, então faz de alas, principalmente a Jaqueline ali e talvez a Vicky Albuquerque também que ele coloca, então ele abre as 2 e abre o campo, espaça mais. Mas o Corinthians, que já não era compacto, continua não ficando tão compacto, então começa a espaçar muito o time do Corinthians nesse segundo tempo e o Corinthians não conseguia chances. E o São Paulo, assim, fisicamente, o São Paulo no segundo tempo caiu muito de produção. Então o São Paulo no segundo tempo você não via as mesmas jogadas que no primeiro. Parecia que elas tinham dado tudo de si no primeiro tempo e no segundo tempo apenas fazendo a manutenção do placar. Só que o Corinthians também não arriscava, não atacava tanto a meta da Carlinha, goleira do São Paulo. Então não tinha por que também o São Paulo ficar tão afobado para fazer o segundo gol. O São Paulo fazia a manutenção do jogo, levava o jogo ali mais catimbado, mais truncado, fazendo mais faltas, principalmente no meio do campo. E o Corinthians não conseguindo chegar, o Corinthians muito mais afobado, perdendo muito mais as divididas, 1 contra 1, as bolas lançadas, tentando muitos lançamentos diretos. Coisa que vem sendo uma tônica na equipe do Corinthians, você ter que ir atrás do resultado, você ficar afobado, você exagerar nos cruzamentos, exagerar nos lançamentos e você não ter assim precisão nos passes, as jogadoras começam a sumir dentro de campo. Então o Corinthians vem se perdendo muito, principalmente quando joga contra equipes em que encaixota o meio de campo, consegue colocar aquelas jogadoras, as principais jogadoras, para não tocar na bola, para não conseguir se mexer dentro de campo e acaba ali fazendo com que o jogo fique truncado e fazendo o placar e o relógio girarem a seu favor. E como eu disse, foi uma bola, né, que a Jaqueline achou a Johnson e a Johnson conseguiu fazer a jogada individual, conseguiu fazer o gol e assim virou aquele ufa, né? E assim o Corinthians ganha um resultado muito importante ali para a sequência do campeonato, não deixa o São Paulo se desgarrar tanto ali, também segura um pouco mais o São Paulo, que é um rival ali direto praticamente, mas também não consegue, fica a 8 pontos ali do líder, né? Então a gente mesmo nunca tinha visto o Corinthians, é muito raro, aliás, ver o Corinthians nessa situação, mas vem de um desempenho muito abaixo nesse início de temporada, vem de um desempenho tanto das jogadoras individualmente muito abaixo, mas principalmente coletivamente, né? A Andressa Alves até falou pro nosso repórter direto lá de Cotia, né? Pro nosso repórter Alex Dinarte, falou para ele que coletivamente realmente a equipe precisa produzir mais. E isso realmente é nítido na equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians precisa produzir mais coletivamente para poder produzir individualmente também. Então foi isso, né? A equipe do Corinthians ganhou um baita de um resultado com 1-1 no placar, né? A gente costuma falar que com as brabas a gente sempre espera a vitória, mas realmente dando essas situações, né, colocando essas circunstâncias dentro do jogo, de a gente estar perdendo, a gente não ter chance de fazer o gol, sair com 1-1 no placar realmente foi um grande resultado para a equipe do Corinthians, um ótimo resultado para quem estava buscando ali, né, um placar até os 42 do segundo tempo. Acabou que foi um grande resultado, mas eu digo e sempre repito que o Corinthians pode mais, com essas mesmas jogadoras, esse mesmo elenco. Tem jogadoras muito habilidosas, tem jogadoras tecnicamente muito boas, mas precisa de organização. O Corinthians hoje é um time desorganizado, é um time que não lembra em nada o que foi há uma temporada atrás, não lembra em nada aquele time vencedor, por estar muito desorganizado, não por não ter as mesmas jogadoras, ou não por não ter jogadoras boas, ou por não ter um time bom. Tem um elenco qualificado, mas precisa estar organizado dentro de campo. Precisa que as meninas saibam como fazer e como sair dessa situação. Não apenas, vamos sair porque vamos sair. É só trabalhando que vamos sair. Mas elas precisam saber como. Como que a gente vai fazer isso? E tem que ter organização dentro de campo. Você tem que saber como você vai sair como que você sai desse encaixe tão bom que às vezes as outras equipes estão conseguindo fazer em cima das suas meio-campistas. Eu só vejo uma saída, é movimentação. É você movimentar as suas jogadoras, e elas têm qualidade para isso,
para elas trocarem de posição, para elas virem buscar mais o jogo, tanto dos pés das zagueiras, porque as zagueiras estão começando muitas jogadas ofensivas e na verdade as jogadas estão sendo lançamentos diretos para o ataque. Então o Corinthians precisa de mais movimentação e principalmente de mais efetividade no meio campo. O Corinthians até agora só é defesa e ataque, só tem 2 linhas ali dentro de campo. A linha principal, que é aí da intermediária, o Corinthians está faltando e os adversários estão tomando conta e assim estão ganhando os jogos. Quando o Corinthians perceber que o meio-campo interessa e aonde o Corinthians precisa focar e aonde o Corinthians precisa que as jogadoras peguem a bola e coloquem realmente a bola debaixo do braço e coloquem o jogo debaixo do braço e fluam mais essas jogadas ofensivas, a transição vai mudar, a transição começa a fluir e ao mesmo tempo, Jaqueline começa a pegar mais na bola com mais qualidade, Eudmila começa a pegar mais na bola com mais qualidade, Andressa Alves consegue ficar mais tempo ali no último terço do campo, onde ela é mais efetiva dentro do aspecto do jogo, ela consegue fazer mais pro Corinthians ali, do que ela ficar circulando, e é o que a gente fala, correndo errado. Então a gente precisa pensar num Corinthians melhor no meio de campo para não correr o risco de estar trazendo esses resultados e principalmente da gente estar comemorando empates. É isso, a gente espera sempre que o Corinthians cresça, a gente espera sempre que as brabas se mantenham no topo, porque é lá que a gente sempre estava acostumado a ver elas. E a gente sabe que elas têm capacidade e muita capacidade para fazer isso, basta organização. É isso, é nóis. Bora pro próximo jogo. Dia 1º de maio, feriado, na Fazendinha, contra a equipe do Grêmio. Boa equipe do Grêmio. E a gente espera que o Corinthians venha com mais uma vitória. É nóis. E vai, Corinthians!